Boa noite, igreja. Uma alegria estarmos reunidos mais uma vez, mais uma quarta-feira, para juntos louvarmos ao Senhor com alegria. Que bom que você separou esse tempo do seu dia, da sua noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Você pode, nesse momento, compartilhar esse link com outros irmãos, com os seus vizinhos, com amigos, com sua família, porque esse momento é separado para estarmos juntos adorando ao Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor pode falar poderosamente aos nossos corações. Cada um na sua casa, mas unidos nesse propósito. Feche seus olhos, vamos orar, vamos consagrar este culto ao Senhor. Coloque diante do Senhor as suas necessidades, coloque diante do Senhor as suas lutas, mas principalmente, nessa hora, coloque diante do Senhor o seu coração disposto a adorá-lo com tudo que você é, com tudo que você tem. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos no Teu nome. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações e nós apresentamos ao Senhor os pedidos dos nossos irmãos. Nós colocamos ao Senhor, ó Deus, cada família representada, o Teu corpo, o Teu povo, Senhor, que nessa noite está reunida para Te adorar. Nós Te pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam preparados para Te oferecer um louvor que agrade ao Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz, que será hoje ministrada através da Tua palavra. Pai, que todas essas coisas possam tocar profundamente as nossas vidas, porque nós queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer mais sobre Ti, queremos mergulhar ainda mais no conhecimento da Tua palavra e assim Te amar mais e assim prosseguir em Te conhecer, porque Tu és o nosso alvo, Senhor, e essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você puder agora, nesse momento, prepare seu coração, a sua voz, e vamos declarar com muita alegria que Jesus, Ele é o nosso alvo, a razão da nossa vida, amém? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Declare, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter.
propósitos para cada um de nós, porque Tu és a razão de tudo, Senhor. E no Teu amor e pelo Teu amor somos dia após dia transformados na Tua graça, Senhor, na Tua plenitude, Senhor. Ó Pai, nessa noite nós queremos Te agradecer e Te adorar pelo Teu amor que nos alcançou. E esse amor nos transforma a cada dia. O Senhor vê em nós o que há de mal, o que há para ser corrigido, melhorado. E pelo Teu amor e pela Tua graça, nós recebemos o Teu perdão. E assim queremos avançar, mudar, crescer para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Diga isso ao Senhor nessa noite. Descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor.
poder do teu amor, oh, no poder do teu amor. Amém. Sim, Senhor. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo. Recebe, Senhor, a nossa declaração de que somos fracos, somos frágeis, somos limitados, mas nós confiamos que o teu amor nos leva mais alto, nos transforma, nos muda. Faz em nós, ó Deus, a tua vontade pelo teu amor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Boa noite, amados. Que bênção estarmos juntos aqui para celebrarmos a palavra do Senhor, atentarmos para os princípios da palavra de Deus, um culto de adoração nessa quarta-feira, noite esta que prosseguimos em conhecer o Senhor. Estamos estudando o livro de Atos e Deus tem nos abençoado em ler cada versículo deste livro tão maravilhoso. Eu quero, nesse momento, orar pelos enfermos, pelos enlutados, pelas famílias, pelos idosos, pelas crianças, pelo país, pela obra missionária. Estamos tendo o grande privilégio de todas as quintas-feiras termos o programa, porque Ele me amou. E nós vamos, neste mês de outubro, fechar a nossa campanha de missões nacionais. E amanhã tem muito de Deus ainda, para Deus falar ao seu coração às 21 horas. Quero até pedir a você que divulgue, porque domingo pela manhã, no culto da manhã, teremos aqui a presença do pastor Fernando Brandão, viu? Então divulgue, participe conosco. Quantas experiências maravilhosas da nossa pátria, dessa visão, dessa supervisão que Deus tem dado ao nosso executivo da Junta de Missões Nacionais, e é um privilégio poder tê-lo aqui conosco no próximo domingo. Então, com a permissão de Deus, tudo isso acontecerá. Vamos orar pela obra missionária, vamos orar uns pelos outros. Aí você na sua casa, coloque aí agora o seu motivo no chat, do YouTube, da nossa igreja, e nós vamos clamar ao nosso Deus. Pai, nessa noite, nós declaramos, Pai, que temos a Ti como nosso Deus, temos a Ti, ó Deus, como nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus soberano, e a Tua palavra nos diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Pai, nessa noite, o Teu nome é exaltado nas nações, e sabemos, ó Deus, que todos os reinos, todos os reis da terra se prostrarão diante do grande eu sou. Pai, reconhecemos que o Senhor tem poder para curar, reconhecemos que o Senhor tem poder para dar sabedoria aos cientistas, aqueles que estão nos laboratórios, Pai. Oh Deus, visita agora com poder e graça, visita os governadores, visita, ó Deus, esse ano de eleição, que o Senhor traga luz, traga direção, Pai, ao nosso país, diante de um momento tão crítico que estamos vivendo, que o Senhor, ó Pai, traga, ó Pai, ao nosso povo brasileiro a direção do Senhor Jesus. Pai, os idosos da nossa igreja que não estão podendo vir à Tua casa adorar conosco, visite-os agora com o Teu poder, lhes dando o suprimento de tudo aquilo que eles necessitam. Visite também, ó Pai, as crianças, os enlutados, os projetos sociais da Tua igreja, a obra missionária. Temos um grande desafio, Pai, como igreja, de superarmos o nosso alvo missionário, e nós cremos, ó Deus, que iremos ultrapassar para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Visite agora os que estão desempregados, para que eles sejam abençoados, e cremos que uma porta aberta o Senhor tem para cada um deles, Pai, e nós confiamos em Ti, porque nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência
A Ti a glória, o louvor. E agora, quando vamos estudar um pouquinho mais da Tua palavra no livro de Atos, fale ao nosso coração com poder e graça. É o que oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Aquela igreja que nasceu com a descida do Espírito Santo, como já estudamos em Atos capítulo de número 2, parecia ser uma igreja perfeita, não é verdade? O Espírito Santo desceu, fez a obra, várias línguas, vários idiomas, várias pessoas ouviram na sua própria língua. O poder dos céus chegou, curas, milagres. Pedro e João chegam à porta formosa, dizem: eu não tenho prata nem ouro, o que tenho te dou, levanta e anda. A perseguição vem, a primeira perseguição da igreja. E agora aquilo que parecia ser perfeição, onde tem seres humanos, começa a se revelar as atitudes do coração de um homem que começa a revelar aquilo que está no intento do seu ser. E em Atos capítulo de número 5, eu quero pensar hoje com você sobre as atitudes de Ananias e Safira e como Deus vai tratar esse pecado na vida da igreja. E é bom lembrar a você, querido, que avivamento ele vem quando tem confissão. E quando nós olhamos para este texto, o texto não só será lido, esse texto tem o poder de ler o nosso coração. E o texto diz assim, em Atos capítulo de número 5, mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E a sua mulher também sabia disso. Então, ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno, enquanto o possuías, não era teu. E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder. Como planejaste isso no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então, os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também a sua mulher, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: dize-me, vendeste por qual quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Ó Senhor, fala-nos pelo poder da Tua palavra, é o que oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Desde o pecado de Adão que passou a todos os homens, o egocentrismo, o orgulho, a altivez, a soberba, a egolatria começou a nascer no coração do homem. O homem passou então, ao invés de partilhar, ao invés de ser generoso, ele passou a ter um olhar ensimesmado. Será que não é esse o intento da nossa sociedade nos dias atuais, queridos? Uma sociedade adoecida, uma sociedade, queridos, que vemos que a cada dia o desejo da ganância, o desejo de ter e não o desejo de ser, o desejo de possuir, o desejo de alcançar mais, o desejo pelo poder. Isso veio do Éden, como estudamos no último domingo pela manhã.
E agora, quando chegamos a esse texto, queridos, a ideia que dá, e é o Dr. Williams, que vai falar comentando esse texto, e ele tem um livro só sobre Atos, nos seus comentários, e ele fala justamente sobre esse tempo em que Ananias e Safira começaram a perceber o que houve através da vida de Barnabé, que versículos anteriores, a palavra de Deus vai nos dizer que ele, vendendo um campo, repartiu, porque era um só o coração dos discípulos, e ninguém considerava como seu o que possuía. E então, alguns chegam a dizer que o que nasceu no coração de Ananias e Safira foi uma baita de uma inveja, porque Barnabé foi reconhecido diante da igreja. Será que você sofre com o pecado da inveja quando você vê o seu irmão sendo exaltado? O que Deus nessa noite quer sondar o nosso coração para vasculhar o interior da nossa alma, o que Ele acha em nós? Todos os discípulos de Jesus vão passar por profundos testes no que diz respeito a contentar-se com a alegria do outro, com o dinheiro, com os recursos. Como já disse outra vez, o dinheiro, ele é uma bênção, mas o dinheiro no bolso, o dinheiro quando ele toma o lugar central do seu coração, ele passa a ser uma maldição. Um livro fantástico de Brennan Manning, que escreveu, chamado O Impostor que Vive em Mim, fala justamente dessa natureza que briga dentro de nós, a velha natureza. E ele chega a dizer o seguinte, que existe uma obsessão dentro de nós em conseguir a aprovação das pessoas. Talvez seja justamente esse o pecado de Ananias e Safira. Em nenhum momento do texto você vai perceber, queridos, que alguém pediu que Ananias e Safira vendesse aquele campo para doar, mesmo que fosse uma parte para a igreja, que devolvesse a 10ª parte para o Senhor. Ninguém pediu. Parece que um desejo de ser reconhecido pelos homens. Será que você conhece alguém assim? Alguém que tem esse desejo, esse anseio por fama, por poder, por reconhecimento. E Brennan Manning vai dizer exatamente isto, a aprovação das pessoas para tudo que fazemos. Queremos reconhecimento, queremos marcar pontos, queremos provar que nós não somos inúteis. Parece que aquele desejo de autoafirmação diante da sociedade que tem a sua competição entre os homens, o desejo do reconhecimento. Brennan Manning então pergunta, e quem é o impostor? Só um detalhe que Brennan Manning, ele era uma pessoa que vivia de uma forma sórdida, de uma forma em que ele reconheceu o Evangelho de Cristo Jesus. Ele fazia parte de uma religião, ele era católico, e um dia ele se encontrou com Cristo Jesus, ele entregou verdadeiramente a vida dele para Cristo Jesus, e de beberrão, de uma pessoa que vivia como um maltrapilho, e até um outro livro que ele escreve, o Evangelho Maltrapilho, ele vai relatar que Deus o quebrou, Deus o transformou, e ele diz exatamente isso, quem é o impostor que vive em mim? E ele então declara, meu ego não remido, e impossível de remissão, minha carne, o resquício que prova que ainda não estou pronto e aperfeiçoado no amor. O impostor sou eu quando recuso a graça. Eis aí um grande tema, queridos, que muitos discípulos de Jesus têm muita dificuldade em de aceitar a graça e o sacrifício de Cristo Jesus. Seria esse o seu caso? Pessoas que vivem culpadas, pessoas que não aceitam o sangue de Cristo nas suas vidas. Eu quero te dizer que eu já fui assim. Eu não aceitava a graça, eu não aceitava. Eu me achava pecador demais. E eu achava que Deus, Ele não iria me amar. E eu tinha dificuldade de aceitar o amor de Deus.
Mas foi quando eu tive o meu encontro com Cristo Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite a você ter um encontro com Cristo Jesus, porque não há pecado que você tenha cometido que o sangue vertido de Cristo na cruz do Calvário não possa limpar. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, meu amado. O que você precisa nessa noite é reconhecer que o poder de Deus é maior do que o seu para limpar. É como diz Miqueias, a palavra de Deus diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados e nunca mais se lembra deles. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso de número 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu digo isto para que não pequeis, mas se vocês pecarem, diz João, nós temos um advogado junto ao Pai, o justo, louvado seja o nome do Senhor. Ah, esse impostor que não aceita a graça, sou eu, quando uso artifícios externos e superficiais para esconder todo o lixo que realmente sou. Diz Brené Menning, é uma faceta minha, totalmente calculista, fria e inteligente, que se atém a contornar situações que possam me revelar. Em um poema de Daniel Babugen, intitulado Impostor que Sou, e Brené Menning o cita, ele diz: impostor que sou, me será oportuno, tão perturbador é o impostor que sou. Meus próximos, nem eu conhecemos seus fracassos e mentiras, viventes na calidez do meu interior. A minha imagem os convenceu de que sou bom, mas não convenceu a mim e nem ao meu Deus. Ananias e Safira tentaram me enganar, mas não conseguiram. Por isso, querido, vença a falsidade. O primeiro princípio que eu quero pensar nessa noite com você, entre o falso e o verdadeiro, escolha o verdadeiro. Você pode maquiar, você pode esconder, você pode mostrar algo para a sociedade, você pode parecer como bom, você pode parecer como um santo, mas Deus sabe, e a Bíblia diz que as nossas obras diante de Deus, pensa, tudo que você faz de benfeitoria para Deus, a Bíblia diz que as nossas obras são trapos de imundícia. Por isso, querido, entre o falso e o verdadeiro, escolha o verdadeiro. Corremos o grande risco também de conhecer a palavra e não vivê-la. Foi Tiago, não foi? Foi Tiago mesmo, que disse que o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante a um homem que olhou a sua face no espelho, e olhando a sua face no espelho, depois de deixar o momento que olhou a sua face, ele se esqueceu. Jesus termina o Sermão do Monte, dizendo que bem-aventurados vocês serão, se ouvirdes e praticardes, porque aquele homem que ouve e pratica, ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e os ventos contrários vieram e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela resistiu, porque estava firmada sobre a rocha. Veja, querido, que Pedro, com o discernimento do Espírito Santo, no verso de número 3, vai dizer assim: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Talvez Ananias não tinha percebido o que Deus, através do seu Espírito, deu a lucidez e o discernimento a Pedro, para que ele então entendesse o que estava acontecendo. Ele deixou que o coração dele se enchesse de coisas, de sofismas, de mentiras, de enganos. Você corre o risco de conhecer e não viver, de mentir diante do aperto, de falsear, de maquiar. Esse impostor
que tenta todos os dias ressuscitar dentro do seu coração e que quer fazer com que você entre no perfil da sociedade, que mostra uma coisa que você não é. Mas, querido, bem-aventurado é aquele que chega diante de Deus nessa noite e reconhece que tem falhas, e reconhece os seus pecados. Lembra, queridos, quando o profeta chega diante de Davi, e lhe conta uma história. Chega diante de Davi e diz: olha, havia um homem que tinha uma ovelhinha, uma única ovelhinha, e ele era um homem muito pobre, e vieram e tomaram aquela única ovelhinha que ele tinha. E ele pergunta: o que fazemos com esse homem? E Davi diz: um homem desse tem que morrer. E o profeta diz assim: Davi, você sabe quem é esse homem? Esse homem é você. Davi havia cobiçado, havia se deitado com Betseba, havia colocado o seu homem, o seu general Urias, na frente da batalha. Ele tentou até driblar, ele tentou até mentir, ele tentou camuflar aquele momento, colocou aquele homem, mas ele era tão fiel que nem quando Davi lhe deu férias ele aceitou. Ele ficou na porta do palácio para vigiar o palácio. Fidelidade, aquilo que Deus estava à procura de encontrar no coração de Davi. É naquele momento que brota o hino de confissão de Davi. O salmo de número 32 é um salmo de confissão, e é isso que Deus espera, é isso que Deus esperava encontrar na vida de Ananias e Safira: confissão. Há autores que dizem que Ananias e Safira, ele morreu de susto. Há alguns que chegam a dizer que ele teve um mal súbito no coração, de tanto que ele assustou, porque a verdade veio à tona. Corremos o risco de não cumprir o que prometemos, de ensinar e não experimentar. Corremos o risco aqui, queridos, como diz a palavra do Senhor, de termos uma intenção desviante. O que vemos aqui? Vemos egocentrismo material. Eu me lembro quando era pastor em Minas Gerais, pastoreei uma família de 11 irmãos, eram 11 irmãos. E o pai daqueles 11 irmãos, todos eles minhas ovelhas, ele faleceu e deixou muitas terras, muitas terras. Haviam mulheres e haviam homens. Infelizmente, aqueles irmãos, por parte os homens, cresceram o olhar nas partes melhores da terra. A família ficou dividida. Aquela família que era uma família aparentemente tão piedosa, mas na verdade por detrás daquela piedade existia uma falsa piedade, porque quando envolve o assunto é dinheiro. Dinheiro, a Bíblia nunca disse que é um problema. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Quando é divisão de terra, divisão de herança. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui ao sítio de cada um deles, visitei cada um deles. Entramos num propósito de oração, de jejum, de busca, de unidade. Se passaram 2 anos de muito choro, porque os cultos naqueles sítios eram os melhores cultos. Quando tinha um culto de gratidão lá, eles mandavam matar um boi, porque chamavam todos os vizinhos para celebrar. E era festa, era muita carne, era muita festa. Aquilo havia acabado. Qual era o mal que estava por detrás daquela desunião? O dinheiro, o amor ao dinheiro. Mas Deus nos deu a graça e a alegria, à luz da palavra de Deus, de trabalharmos a unidade daquela família. Porque a Bíblia diz que se houver uma dissensão entre nós, irmãos, esta já é a nossa completa derrota. É isso que a palavra de Deus diz.
Se houver um litígio entre nós, irmãos que conhecemos a palavra, por qualquer motivo, isso já deflagra, isso já declara a nossa própria derrota. E pela graça e a misericórdia do Senhor, vimos aquela família se unir, porque Cristo, através do propósito dele, transformou aqueles corações e aquela família se uniu perante o Senhor Jesus. Creia nessa noite, se você está ouvindo essa palavra, querido, o dinheiro não é mais importante, as coisas não são mais importantes, o seu carro, a sua casa, aquilo que você tem, nada disso importa, porque não há tesouros que você vai levar para os céus, os seus tesouros ficarão nessa terra. Por isso, querido, vença, em segundo lugar, o egocentrismo material, não se apropriando daquilo que não é seu, não se aproprie daquilo que Deus não lhe deu. Alguns teólogos estudiosos como Champlin, o Dr. Williams, que fala de uma forma maravilhosa sobre esse texto, chegou a dizer que a mesma ideia do pecado de Acã, que cobiçou a prata, e o povo de Israel prevaricou, o povo de Israel perdeu a batalha por causa de um só homem, cobiçou a capa, cobiçou a prata, e os filhos de Israel perderam. Essa é uma noite, querido, para Deus agir no seu coração e você vencer toda egolatria, todo egocentrismo, toda idolatria aos recursos financeiros, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É David Williams que comenta então que a referência do fato de Satanás haver entrado no controle do coração de Ananias pode sugerir que aquela mentira tenha se tornado uma ambição no coração de Ananias. E esse pecado, vai dizer David Williams, sensibilizou a Deus mais do que qualquer outro, pois ele mentiu ao Espírito Santo. Como que a Bíblia diz mesmo em Efésios 4, verso de número 30? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção final. Está aí uma questão teológica para a gente pensar hoje, nessa quarta-feira. Por que a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão? Você sabe me responder nessa noite? A Bíblia não fala que a blasfêmia contra Cristo, a blasfêmia contra Deus não tem perdão. A Bíblia diz que a blasfêmia é contra o Espírito. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que Deus, o Pai, deixou para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todo aquele que se manifesta endurecido, resistente à ação do Espírito Santo, querido, não é perdoado. É o único pecado que não tem perdão, porque é o que não crê, é aquele que não aceita, é aquele que não reconhece Jesus no seu coração. E tão simples como uma criança que abre o seu coração para Jesus, é você nessa noite que pode dizer: Senhor, eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, e eu quero que Jesus venha morar no meu coração. Eu me lembro quando Larissa era muito pequenininha, e ela recebeu de presente de uma irmã da igreja, um livreto que contava a história do nascimento de Cristo Jesus. E a Kelly então foi contar-lhe a história do nascimento de Jesus. E chegou para ela e contou a história do nascimento, José, Maria, a história toda, Belém, a estrebaria, não tinha lugar para Jesus. E no final da história, a historinha dizia um apelo, um convite: você gostaria de entregar o seu coração para Jesus? E a Kelly perguntou para Larissa: Larissa, você quer entregar o seu coração para Jesus?
E a Larissa respondeu assim: não quero. A Kelly tomou um susto. Falou: mas como, Larissa, você não quer entregar o seu coração para Jesus? E ela disse: não, porque eu não consigo, mamãe, tirar o meu coração e dar para Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quem não se fizer como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Deixar vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. A simplicidade, né? E aí a Kelly disse assim: não, Larissa, para você entregar o seu coração para Jesus, é como se o seu coração tivesse uma portinha. E a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai entrar. Isso pode ser feito, Larissa, com uma oração. Eu oro e você repete: você gostaria de entregar o seu coraçãozinho para Jesus? Fazendo uma oração de convite para Jesus vir morar no seu coração. E a Larissa balançou a cabeça e falou: agora sim. E aí ela orou com ela, repetiu a oração, Larissa repetiu. E aí disse: em nome de Jesus, amém. Quando terminou a oração, a Larissa olhou para dentro da sua blusa para ver se Jesus estava lá dentro. Quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Essa simplicidade, essa inocência, essa pureza, não avareza, pureza, que Deus quer encontrar em nós essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não a maldade, o desejo de aparecer. Aqui, querido, se remonta na personalidade dos seres humanos. Ou seja, por que esse texto está aqui no livro de Atos? Você já se perguntou isso? Por que Deus deixou esse texto? Porque nós somos de carne. E nós sabemos que o dinheiro, ele é um atrativo para as nossas vidas. E Deus deixou isso daqui logo no início da igreja primitiva para primeiro mostrar que ela não é perfeita, segundo para testificar que o dinheiro nas mãos da pessoa pode ser um ídolo, pode ser um bem, mas pode ser também um interesse corrupto. É esse impostor que vive dentro de mim, que quer aparecer, que quer mostrar. Mas os cristãos do primeiro século sabiam, como diz Hebreus 10:31, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus não aceita a mentira. Um dos pecados, queridos, que Deus abomina, por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 21, verso de número 8, que os mentirosos, eles não vão entrar no reino dos céus. Essa egolatria, vença isso no seu coração. O pai da mentira é o diabo. Impressionar, talvez por inveja da glória. É isso que eles tiveram, inveja. Mas peça a Deus nessa noite, querido, que haja temor. Veja comigo a palavra do Senhor, que quando eles souberam do fato que aconteceu com Ananias, o que aconteceu com Safira, o que aconteceu com aqueles dois, aquele casal, o primeiro casal que ela ficou viúva apenas por 3 horas e meia, é o primeiro casal que ficou pouco tempo na história bíblica, um sem o outro. E é interessante que então a palavra de Deus diz no verso de número 11, veja aí comigo na sua Bíblia: e um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram essas coisas. O que a Bíblia diz para nós, queridos? Que o temor é o princípio de quê? Da sabedoria. Foi por temor a Deus que José do Egito, diante de uma mulher que estava nua perante ele disse: como eu poderia pecar contra o meu Deus? É por temor. É esse temor que Deus quer gerar no seu coração. O Salmo de número 19, verso de número 9, diz que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Talvez aqui, querido,
se revele o fato de que ninguém pode esconder nada de Deus, não é verdade? O oculto é descoberto, todo pecado do nosso coração é descoberto, porque Deus conhece a intenção desse impostor que tenta reviver dentro de nós. Então aprendemos algumas lições práticas nessa noite. Não podemos brincar com Deus. Se há algo no seu coração, querido, que nessa noite precisa ser tirado, se há alguma intenção por detrás daquilo que você faz, e Deus, Ele é assim, Ele trabalha muito com as intenções do nosso coração, não é verdade? Ele sabe quando as nossas intenções são puras, Ele sabe quando nós doamos e não queremos mérito. O que a Bíblia diz mesmo? Que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, a outra mão não precisa saber. Nós não precisamos de reconhecimento dos homens, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Aprendemos isto, não brinque com Deus. Ananias e Safira brincaram com Deus, isso teve um preço, porque todo pecado pode te levar para mais longe do que você quer ir. Todo pecado pode custar mais caro do que você pode pagar. Os pecados encobertos não ficam sem serem descobertos. Terceiro, cuidado com a falsidade. Cuidado com a falsidade. Jesus, ele tratava assim os fariseus, que eram, até os fariseus chegavam perto de Jesus com aquele ar assim, né, de espiritualidade, de santidade, aquela coisa assim só exterior. Jesus logo chamou de hipócritas, que era uma terminologia daqueles que faziam um cenário, eram aqueles que iam para um teatro. Hipócrita. Cuidado com a falsidade. Veja a intensidade de um erro. Uma igreja tão nova, no seu nascedouro, revelou que as intenções de algumas pessoas que estão dentro da igreja podem ser intenções erradas. O enganador, o acusador, se apropriou, porque a Bíblia chega a dizer o seguinte: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Eu costumo dizer o seguinte, que o terreno do seu coração é solo sagrado. Você é que vai escolher as sementes que serão plantadas no seu coração. E Satanás encontrou um terreno fértil para ele plantar sementes no inferno. Mas eu escolho. Por isso que Jesus, naquela palavra de Pedro, ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ele intentou dizer algo para Jesus que de fato não tinha a ver com a promessa, queria culminar no Gólgota, no sacrifício da entrega de Cristo. Ele disse: para trás de mim. Por que Pedro, ele falou aquilo? Por que Jesus disse isso? Porque mesmo aquele que anda perto de Jesus, se permitir, ele pode ser usado por Satanás. Se ele deixar, o coração dele se enche. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. O pecado da conivência. Verso de número 9 diz: então Pedro lhe disse: por que combinastes colocar à prova? Safira sabia da intenção de Ananias, Ananias sabia da intenção de Safira, eles combinaram. Não foi só um pecado particular, foi um pecado mútuo entre os dois. Mas em último lugar, aceite a sua necessidade de correção. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele disciplina ao filho que ama. Será que nessa noite existem cadeias que lhe prendem? Talvez, querido, a sua história familiar seja a história de alguém que viveu em torno do dinheiro. Você cresceu nesse ambiente, é o recurso, é o dinheiro, são as coisas, é a matéria.
Eu não canso de contar essa história. Essa história foi uma história emblemática na minha história de vida, sobre coisas, sobre matéria. Um dia, quando eu quebrei a jarra da minha mãe, tão estimada que a sua amiga havia lhe dado, ela ouviu o barulho da jarra que espatifou no chão, e ao ir até ela e já pedir perdão, mãe, me perdoa. Ela disse algo para mim que nunca mais eu vou esquecer. Ela disse assim: jarras iguais a essa eu acho aos montes para comprar, mas filho igual você eu não acho para comprar. Eu falei, ufa! Ela me valorizou, não pela matéria, não pela coisa. E ela disse uma frase, eu tinha 9 anos de idade quando isso aconteceu, ela disse assim: coisas foram feitas para serem usadas, pessoas foram criadas para serem amadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, aceite a sua necessidade de correção nessa noite, confesse, diga para Deus: Senhor, se há avareza no meu coração, Senhor, se há intentos no meu coração que movem os meus interesses, errôneos, equivocados, talvez os desejos de sermos aceitos pela sociedade, de sermos vistos pelas pessoas. Ananias, Safira, por que vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês? Nessa noite, feche os seus olhos. O Senhor nessa noite quer te limpar, quer te livrar, quer te purificar, quer te transformar. E aceite nessa noite o perdão, o sacrifício, aceite a graça. Peça ao Senhor: Senhor, que esse impostor que tenta ressuscitar dentro de mim seja liberto, curado, transformado, para que eu aceite a Tua graça, Pai. Jesus, venha sobre mim, Jesus, vem sobre mim, vem me transformar. Peça isso a Deus nessa noite. Só o Teu amor. Pedir isso ao Senhor nessa noite. Ele faz. Quebra as cadeias que prendem o meu ser. Então diga: eu quero ser livre para adorar. Quero ser livre para adorar. Quero ser livre para Sem amarras, sem algemas. Liberta o meu ser, Pai. Peça isso nessa noite, creia. O Senhor te faz liberto, transformado, mais do que vencedor. É isso que você será nessa noite. Creia de todo o seu coração. Aquelas cadeias que me prendem vão ser libertas. Quero ser livre.
porque podemos ser libertos dos deuses dessa terra, dos ídolos dessa terra, e o pecado já não terá domínio sobre vós, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Não terás outros deuses além de ti, não prestarás cultos a eles, somente a Deus adorarás e prestarás cultos a Ele. Pai, nesta noite, no nome poderoso do Senhor Jesus, se há egocentrismo, se há desunião nesta família, se há famílias que estão aqui representadas neste culto, e ainda, Pai, militam nas causas da terra, nas causas do dinheiro, da matéria, quebra no nome do Senhor Jesus esse jugo, Pai. Quebra no nome do Senhor, porque o Senhor disse que contigo o fardo é leve, o jugo é suave, Pai. Não há peso. Com o Senhor somos libertos, somos transformados, somos curados de toda egolatria, de toda idolatria, de todo egoísmo, egocentrismo, Pai. Cura a tua igreja, separa a tua noiva, santifica, Pai, o povo do Senhor nessa terra, Pai, para que o Senhor ache aqueles que o Senhor procura e que adoram a Ti em espírito e em verdade. Por isso que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor, as doces, eternas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre todos vós nessa noite, hoje, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Uma noite abençoada para todos vocês e até amanhã às 21 horas, porque Ele me amou. Juntos conosco, celebrando a obra missionária. Domingo, pastor Fernando Brandão conosco pela manhã, imperdível. Participe conosco, tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus a todos abençoe.